Bom, gente, aula passada a gente falou sobre pauta, né? Eu comecei explicando para vocês sobre como é importante a gente saber sobre o que a gente vai escrever, sobre o tema, o assunto sobre o qual a gente vai falar, né? É o primeiro passo quando a gente vai escrever. E aí, hoje, vou começar com uma dica de curso. A gente já começa com dica, anotem aí. Vai ter um curso muito legal essa semana, curso do Pedro Bial, uma websérie gratuita sobre o poder da escrita. Vai ser de 21 a 25 de maio, no Instagram, Pedro Bial, você se inscreve, vai receber um e-mail com as orientações. Tá? E é um curso sobre o poder da escrita. Então, acredito que vai ter um conteúdo aí bem legal para a gente, que vai estar, com certeza, acrescentando, tá? Para todos nós, que eu já me inscrevi também. E aí, separei para falar para vocês sobre a aula passada. A gente falou sobre pautas. E aí eu trouxe alguns pontos que eu acho que eu não reforcei tanto na aula passada, só falei por alto, algumas coisas que eu queria falar novamente, mas rapidamente. Sobre grandes reportagens, por exemplo, que a gente fala, sempre tem nota, que é a mais curta, que a gente trabalha muito nos blogs, tem a matéria, e aí a gente escuta falar muito também de grandes reportagens. A grande reportagem, ela pode ser fruto de uma viagem, de uma entrevista longa, de uma pesquisa, ela requer análise de documentos, às vezes dependendo do que seja a temática. Então, ela vai requerer mais tempo para ser feito, não é uma coisa feita rapidamente. A gente falou na aula passada sobre a pauta quente, é aquele fato que está acontecendo e a gente escreve imediatamente sobre aquele assunto. E falou também sobre a pauta fria, que é algo que não está acontecendo, mas também merece ser publicado. Não é algo imediato, mas que merece ser publicado também. Então, nesse universo também, a gente tem essas grandes reportagens, que é um material que às vezes pode ser quente, outras vezes não, se for uma denúncia, aquelas matérias especiais, né? Eu já coloquei aí na sequência, a gente fala logo aí, matérias especiais, por exemplo, uma vez a gente fez para a revista 180 uma matéria especial sobre o aniversário do Liceu Piauiense. Então, são temáticas especiais, com uma data comemorativa, algo relevante, e que também tem o seu espaço no jornalismo. Então, eu tenho que ter essa noção. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho que ter a noção de saber qual é o tipo de texto que eu vou escrever. Ora, se eu vou escrever 800 caracteres, 1.500 caracteres, ou, sei lá, várias páginas. Então, eu tenho que saber o espaço que eu tenho para eu ter essa noção e o tipo de texto que eu tenho que fazer. Sobre as fontes, uma das coisas que relacionada à pauta também, e vou falar mais sobre fontes hoje, preparei um material especial sobre fontes, sempre gravar a entrevista, eu recomendo. E eu aprendi isso já no começo da minha carreira na comunicação, que a gente tinha que gravar a entrevista, especialmente quando a gente trabalha com uma denúncia, com uma entrevista polêmica, e às vezes a fonte se arrepende do que ela disse e a pessoa quer desmentir, quer negar que falou aquilo, quer dizer que não foi bem assim. E se você tem isso gravado, fica registrado e é uma segurança para você, uma segurança para o veículo de comunicação, é uma forma de você provar que a pessoa falou aquilo mesmo, que não houve distorção. É uma segurança para a credibilidade, para o caso de um processo. Então, sempre você tem que ouvir, tem que ser fiel ao que o seu entrevistado diz, deixar claro que vai usar aquilo, mas que vai ser apurado. Às vezes a fonte chega com uma informação e pensa que a gente já vai colocar aquilo imediato, mas tu tem que ser apurado. Então, eu tenho que ter essa cautela, né? Eu tenho que ter esse cuidado com o que eu vou colocar. Então, eu tenho que apurar aquilo que a minha fonte está passando. E, às vezes, ela dá uma informação para a gente. Lembra que eu falei que, às vezes, quando a gente está entrevistando, tinha que ter o cuidado para não ter aquela reação, não demonstrar para a pessoa que ela passou uma informação muito relevante. Então, eu tenho que me controlar ali na minha ansiedade, tudo, para a pessoa não acabar voltando atrás durante a própria entrevista, naquilo que ela falou.
Porque às vezes ela percebe que falou demais, então eu tenho que dar essa segurada, controlar para que a minha fonte, ela me passe, continue passando todas as informações. Mas se a pessoa voltar atrás, você tem as alternativas de insistir para que ela confirme aquela história, então você, ok, mas já existem boatos sobre isso, já ouvi falar isso em outros lugares, vou continuar apurando, vou procurar outras fontes, outro meio de confirmar isso e vou escrever a minha matéria. Às vezes a primeira pessoa que lhe passa a informação, ela foi só, lhe deu a pontinha do iceberg, lhe deu ali a ideia e você vai atrás e consegue construir toda uma documentação, toda uma história para contar aquele fato. A pessoa lhe deu só o fio da meada. Então, eu tinha anotado esses pontos que eu achei, que eu falei no finalzinho da aula passada para dar essa reforçada para vocês. E aí, falar também sobre uma coisa importante que é o ser correspondente. Que às vezes é ser colunista, é ser blogueiro, que esses correspondentes, vocês veem, existem os correspondentes internacionais, tem correspondente em Nova York, na Itália, na China, em vários lugares. E a gente tem também os correspondentes aqui no Brasil, os portais nacionais, tem os seus correspondentes em cada estado, às vezes por região, às vezes um na capital, outro em grandes cidades, mas pelo menos um por estado. E a gente aqui no nível de estado tem os nossos correspondentes em cada município. Então é isso. E essas são pessoas importantes para trazerem as notícias locais para a gente, trazer o que está acontecendo. É uma pessoa que tem que estar acompanhando o que acontece na sua cidade, na região, né? No caso do 180, o nosso blogueiro, ele só fala sobre a cidade dele. O blog tem o nome da cidade e ele vai se concentrar em falar da cidade. É claro, a não ser que seja um fato que envolva duas cidades, um campeonato, uma partida de futebol, o time da cidade A que vai jogar na cidade B, isso aí é óbvio, né? Mas no dia a dia, a notícia é concentrada a falar daquele município, onde ele é o correspondente. E tem essa grande vantagem, né? Tem a opção de ter pautas variadas. Fala sobre cultura, sobre polícia, sobre política, uma série de coisas. É um leque muito grande. E a dica que eu trago sempre para quem é correspondente é ser próximo da comunidade, porque qual é o grande diferencial dessa pessoa que está lá, que está perto? É que ele é próximo das pessoas, é que ele pode trazer mais detalhes, não só o fato. Tem o dia D de vacinação, que é um dia nacional de vacinação, acontece em todos os municípios. Qual vai ser o diferencial que você vai estar mostrando? Na realidade do seu município, das pessoas, para os pais, para as crianças, como é que isso afeta, a cobertura do carnaval naquele município, o que, que tem de diferente lá na tradição, na cultura do município, as festas juninas. Então, o que a pessoa tem de mais importante para contribuir é a própria realidade local, são as pessoas, aquelas fontes que vão trazer detalhes, uma riqueza de informações que não tem em nenhum outro lugar. Então, e nós também, enquanto pessoas da capital, quando a gente viaja, também o que a gente busca é esse diferencial, é essa pessoa que vai trazer essas marcas para a gente, essa diferença, aquele olhar diferente sobre aquela pauta, que para a gente é a inauguração de mais um asfalto, mas para a pessoa que é da cidade, é uma nova realidade, é um sonho de muitos anos, é uma mudança que impacta a sua vida. E eu acho que era sobre os correspondentes. E aí eu passei uma atividade na aula passada, e aí eu trouxe alguns comentários, fiz aqui as minhas considerações sobre os trabalhos de vocês. Inclusive, ao final da aula, quando eu passar a atividade dessa semana, criei um e-mail só para receber as atividades de vocês, para não ter essa dispersão que teve dessa vez. Sobre a atividade, a minha primeira observação é que meu nome é Isabel Ribeiro, Isabel com S, tá? Gosto muito que escreva meu nome certo. Teve algumas pessoas que confundiram um pouco pauta com o título da nota, com o título da matéria, tá? A pauta, ela é o assunto, é o tema do seu texto, sobre o que você vai falar. Eu vou falar sobre o aniversário da cidade.
Eu vou falar sobre um acidente entre o carro e uma moto. Eu vou falar sobre um caminhão que atolou na estrada e estava levando uma carga de soja. Então, a pauta, ela é o assunto. Eu vou falar sobre como os comerciantes da minha cidade estão se reinventando diante da pandemia para se adequando às novas formas de vender. Então, a pauta, ela é o assunto. E o título da nota, é claro que ele vai ter que envolver esse assunto, mas são coisas diferentes. Inclusive, eu assisti a aula do professor Johnny e ele prometeu uma aula só sobre títulos. Hashtag ansiosa. Teve algumas pessoas, deixa eu minimizar bem aqui. Teve algumas pessoas que confundiram, que fizeram considerações bem interessantes, teve alguns trabalhos legais, gente que se aprofundou, teve alguns que falaram, que observaram alguns portais sendo mais superficiais, outros que se aprofundaram no tema, teve gente que listou as suas pautas e verificou quais pautas os outros portais fizeram no dia seguinte, isso foi bem legal, porque era o que eu queria. Teve gente que me mandou material dando todos os dados direitinho, me dando o título da nota, o link, a data, o portal. Já teve gente que deixou isso solto, mandou só o comentário e ficou uma coisa meio perdida. Eu fiquei um pouco sem entender sobre o que a pessoa estava falando, porque ela mandou só o comentário e eu não sabia qual era o portal, qual era a nota ou matéria que ela tinha usado para fazer a avaliação. Então, peço que vocês tenham essa atenção quando fizerem um trabalho, quando você vai se comunicar com alguém, processo de comunicação como um todo, seja numa fala, numa mensagem de WhatsApp, seja no seu texto, na sua nota, na sua matéria. Você passar a informação completa, você dá todos os dados, todos os elementos para que a pessoa saiba sobre o que você está falando e sobre qual contexto. É como, por exemplo, você abrir uma notícia em um portal e ele bota o título e o texto é uma continuação do título, sabe? Eu já vi isso. Começava lá, como a pessoa começou a escrever no título e aí continuava no texto. Não eram coisas distintas, que na prática a gente sabe, ou se não sabe, vão aprender que são coisas distintas. Eu tenho meu título, ele fala do assunto principal da minha nota, ele é um resumo, ele tem que ter uma ação, tem que ter um verbo, uma série de coisas. E aí, quando eu vou para o texto da nota, aí eu começo tudo de novo, do zero, a falar. Na manhã desta segunda-feira, 18 de maio, tananã, tananã, começo a contar a minha história. Então, eu tenho que começar tudo do zero e dar todas as informações, todos os detalhes. E isso vale também para a hora de vocês estarem fazendo as atividades de casa, tá? Não dispersem, coloquem todas as informações. Teve gente que até não só colocou o link, como colocou a matéria toda, com as imagens, as fotos, para eu estar avaliando. Achei bem interessante, o trabalho ficou bem completo. Teve quem até, ela não só botou a sugestão da pauta, como escreveu a pauta toda para mim. Eu só queria a sugestão de pauta, para que vocês escolhessem uma matéria de um portal e dali avaliassem. Teve gente que já escreveu até a própria matéria, só diferenciando isso, mas achei bem interessante. E teve gente que só mandou a matéria para eu ver, não fez análise, não fez sugestão de pautas e nem comentou os desdobramentos do dia seguinte, porque eu passei o trabalho na segunda para ser entregue na sexta, porque o objetivo era esse, era que fossem avaliados os desdobramentos daquela pauta ao longo da semana. Aconteceu um fato na segunda, como foi que o mesmo portal, outros portais abordaram. Na terça-feira, o que foi que continuou saindo daquele assunto? Na quarta, na quinta, na sexta. Então, quais são as possibilidades dentro de um mesmo tema? Porque quando eu estudo como os outros colegas fazem, como os outros portais fazem, eu começo a entender esse processo e eu vou ter mais elementos para fazer o meu próprio texto. Dizer que o processo que eu estou tentando construir com vocês é um processo de longo prazo, é um processo de estudo. Não é eu chego e eu vou escrevendo. Eu sei que a gente tem algumas pessoas que têm esse perfil de não planejar nada, sai logo fazendo. Mas a gente precisa desse processo de estar observando os outros textos, como os outros fizeram.
A mesma matéria que eu escrevi, como foi que o outro portal escreveu? Aquela notinha que eu botei, como foi que o portal fulano de tal colocou? Eles escreveram um texto dele, eles reproduziram o meu, tal, como é que foi o estilo? Eles deram o mesmo ângulo que eu dei para esse assunto? Então, eu tenho que estar estudando isso, até porque quem está iniciando, isso vai ser essencial para definir o seu estilo de texto. Eu, quando comecei a escrever, era dessas que só sabia escrever textão, levava uma vida para entregar a matéria, sofria nos fechamentos, que eu comecei com portal já, mas também escrevia para um jornal semanal, tudo dentro do mesmo grupo. E quando chegava a sexta-feira, que eu tinha que entregar a matéria para o editor, era sofrimento, porque eu escrevia e eu queria reescrever e eu queria continuar mexendo no texto. Eu queria ficar um mês, né, escrevendo a matéria. A realidade era essa. E não é assim. Então, fui aprendendo a estar estabelecendo um time para mim, mas também foi um período importante para estar desenvolvendo o meu próprio estilo de texto, vendo os dos outros colegas, aprendendo com os colegas também a ser mais rápida, a ser mais objetiva. Até na hora de fazer a decupagem, tive que aprender a melhorar bastante. Por exemplo, decupagem é quando a gente tem a gravação da entrevista, a gente escuta e transcreve. Eu queria transcrever tudo que o entrevistado disse. Aí depois que eu ia escrever a matéria, não dá, gente. Na nossa realidade, no time de hoje, quem trabalha com portal, não dá. Eu estou ali com a entrevista, eu escuto e eu já vou escrevendo os pontos principais, anotando e já vou estruturando o meu texto. É isso. Não dá para eu ficar ouvindo ali, né? A não ser que seja fazendo uma reportagem especial, uma denúncia, uma coisa que eu tenha esse tempo maior. Mas até para isso eu tenho que ter limites. Porque eu tive que me pôr esses limites. Eu era essa pessoa que queria demorar muito e não dá. Então eu tenho que ter a noção de qual é o meu time, qual é o tempo do fechamento, quando é que eu tenho que entregar essa matéria para que eu não perca o prazo. Isso é muito importante. Eu estava falando ainda, né, da atividade. E eram esses comentários. Eu gostei muito de alguns trabalhos, tá? Tem o pessoal que mandou tudo bem organizadinho, fez a análise, fez a sugestão de pauta, é, deu feedback sobre se algum portal fez ou não a sua pauta. Aí teve alguns trabalhos bem legais. Vocês estão... Obrigada. Agora a gente vai concentrar nesse e-mail que eu criei para não ter essa bagunça. Teve gente que mandou por WhatsApp, eu tinha pedido para mandar por e-mail do curso. Então, eu criei um e-mail para a gente centralizar isso, para não ter mais essa discrepância. E aí, quero falar com vocês sobre apuração, né? O que é apurar? Eu tenho a minha pauta já. Eu sei sobre o que eu vou escrever. Vou ali com o meu assunto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que apurar. Eu tenho que ir atrás de saber quais são, checar aquela história. Com quem eu tenho que falar, quem eu tenho que entrevistar, tenho que pegar uma nota com alguém, eu tenho que ver com assessoria de comunicação, eu tenho que ir a algum lugar. A apuração é o que eu tenho que fazer. Eu só posso escrever o que eu apuro e checo, né? Eu não recebo a informação e saio escrevendo para... Eu tenho que ter esse cuidado. Mesmo quando a gente recebe material de cliente, que é o caso do meu departamento, a gente trabalha muito no atendimento após venda, a gente tem que ter esse cuidado com o cliente. Às vezes vem uma foto que não está legal e eu digo, peça outra. Vamos ver, tem quantas fotos? Dá para a gente publicar sem usar essa daí? Dá para a gente aguardar outra foto? Ou então, às vezes, já autorizei postagem, não vai entrar sem nenhuma foto, só informação, porque essa foto aí não vai ajudar meu cliente. Então, eu faço muito esse trabalho também de ter esse cuidado. E eu escrevo quando eu tenho só a confirmação da fonte, do órgão responsável, né? A fonte oficial é quem vai respaldar o meu texto. Eu recebo várias fotos no WhatsApp, inclusive vídeos e tal, dizendo que teve um assalto. É um carro forte na BR-316, na altura, sei lá, de Barro Duro. Eu não vou sair escrevendo imediatamente, só porque eu recebi de alguém.
eu tenho que checar, eu tenho que verificar se é isso mesmo. Eu tenho que falar com a Polícia Rodoviária Federal, com a polícia, ver quem foi que se deslocou para lá, ver se eu checar com a empresa do carro forte. Então, eu tenho que buscar os elementos que me comprovam que aquilo aconteceu. Caso contrário, eu caio numa barriga. Eu expliquei para vocês na aula passada, aquela notícia mal checada, na foitice de dar em primeira mão, de publicar o material, eu já saio ali escrevendo e às vezes não chequei e é uma coisa antiga, ou é uma coisa que nem foi aqui no Piauí. Eu tenho que ter todo esse cuidado. Então, eu tenho que checar com uma fonte oficial. Eu devo ter documentos, vídeos, gravações, dados oficiais que legitimem o meu texto. É um edital, um banner, um cartaz, um convite, seja o que for. Eu tenho que ter esses elementos. Quem é a minha fonte oficial? É um secretário? É um blogueiro? É a pessoa da comunicação? É o próprio prefeito? Eu tenho que ter essa noção de saber com quem é que eu checo aquilo, quem é a pessoa que vai estar me municiando de elementos para que eu possa estar, para que eu possa estar acompanhando o que está acontecendo. E por onde que a gente começa, né? Eu até o livro que eu estava lendo, aquele que eu mostrei para vocês na aula passada, né? O da tá aqui, técnicas de reportagem e entrevista em jornalismo, um roteiro para uma boa apuração, da Cleide Floresta e da Lídia Braz Lucas, mesmo que eu mostrei na aula passada. E elas fazem o trabalho delas, elas falam muito voltado para jornal, muito para o impresso, explicando como é que funciona a redação, as editorias e tudo mais. Elas fazem muito voltado para a rotina diária do impresso e já falam alguma coisa sobre o online. Então, é um trabalho, eu acho muito legal estar acompanhando isso, até porque eu nunca fui de jornal diário, fui de semanal, revista, mensal, mas nunca de jornal diário. Já sempre fui mais de portal. Então, elas falam sobre apurar as pré-pautas, mas eu achei legal manter essa expressão e trazer ela para vocês, porque a gente tem isso, tem assuntos do dia anterior que a gente tem que verificar hoje que ainda rende. Às vezes foi um debate que aconteceu no dia anterior na Assembleia ou na Câmara de Vereadores, e eu tenho que ver no dia seguinte a repercussão. Ah, não tem sessão no outro dia, uma Câmara Municipal, não tem sessão. Mas eu posso estar entrando em contato com cada um dos vereadores, com quem estava lá, com quem participou da sessão, está acompanhando isso, está vendo o desdobramento, a repercussão, né, da discussão, do debate, do que foi aprovado ou não foi aprovado. É, quando é um acidente, acompanhar como é que está a pessoa, um fato que tem esse peso, que tem uma história a ser contada. Então, é acompanhar esses desdobramentos no dia seguinte para ver os assuntos que vieram do dia anterior, na madrugada. Né? Muita coisa acontece depois, né, nesse horário, e a gente de manhã cedo tem que estar correndo atrás disso para estar atualizando o portal. Ler a concorrência também é muito importante. Listar pautas do dia anterior que precisam de continuidade. Isso é bem legal. Por quê? Porque assim a gente vai tendo elementos. Deixa eu diminuir bem aqui minha tela. Pronto. Listar pautas do dia anterior que precisam de continuidade, o fato sequencial, né? A redação usa muito isso, o Johnny até mencionou o fato sequencial, acho que ele vai falar ainda mais sobre isso, que é quando eu faço uma matéria sobre o assunto, eu preciso acompanhar os desdobramentos dela no dia seguinte. Né? A gente tem um trabalho muito voltado para isso no 180, de acompanhar uma pauta, ou então recuperar. Recuperar a pauta é quando a gente perdeu aquela notícia ali no quente, mas aí a gente vai depois fazer o acompanhamento, contar a história do começo e acompanhar.
né, quando eu recupero. E a gente tem também as pautas da agenda do dia. O que é a agenda do dia? É quando eu tenho assuntos que ficam, já são agendados, é uma entrevista coletiva, é um campeonato de futebol. O que é que vocês estão falando aí no chat, meu Deus? Ah, tô vendo aqui. Então, a agenda do dia, ela pode ser uma inauguração, uma entrega de ambulâncias, coisas que já estavam agendadas. Entrega de ambulância, de viatura, de trator, um pronunciamento. São coisas que a gente já sabe com antecedência, que tem que ir, não é em cima da hora. Um treino, quem cobra esporte, um treino de um time de futebol, um campeonato, que acontece todo ano. Foi quando sai o lançamento daquele campeonato, sai a tabela já, com os dias e os horários dos jogos. Então, com muita antecedência, dá para a gente se programar para estar cobrindo esse tipo de pauta. Evento cultural, show, feiras culturais, gincanas, escolas. Então, uma entrevista coletiva, as entrevistas coletivas são sempre agendadas com antecedência. Os shows, hoje, quem é da editoria de cultura, os shows, as lives, festivais, o aniversário da cidade. Lá em municípios, a gente, já no início do mês, eu já olho para a agenda. Vejo quem está fazendo aniversário esse mês, qual município, qual é o dia, para já ir atrás da programação. Já ver se vai ser um mês todo de atividades, uma semana, 3 dias, 2 dias, um dia. Então, eu vou atrás para estar acompanhando isso. Mesma coisa com festejo, aniversários de autoridades. Hoje mesmo entrou no blog de Pimenteiras uma nota parabenizando o prefeito, que é aniversário dele hoje. Mesma coisa com os festejos da cidade, eu já me preparo para ver a programação. Vai ter só parte religiosa, vai ter festa, que dia, onde é que vai ser, tem a comemoração do Dia do Vaqueiro, caminhada, acompanhar toda essa programação. Então, essas são as pautas de agenda, pautas que eu sei com antecedência. Algumas delas são pautas que acontecem todo mês, outras são coisas que acontecem todo ano. Algumas são esporádicas, vamos dizer, uma reunião na PPM. Não é uma coisa que tem uma data certa, mas que é sempre marcado com antecedência, é avisado com antecedência para que os prefeitos venham e a gente da imprensa também tem acesso a isso e para estar indo lá no dia cobrir. Então, já fico agendado. Quando daqui 15 dias tenho que estar lá na PPM, dia tal, hora tal, porque vai ter uma reunião sobre esse assunto. Então, essas pautas de agenda, elas são legais, a gente já se organiza, já se programa para estar lá aquele dia para escrever sobre esse assunto. Aí até ela fala, quando elas falam lá no livro sobre a, essa apuração, às vezes quando é uma coisa muito cedo, a gente vai direto já para o local do evento. Né? Quando a gente vai para a reunião da PPM, às vezes eu só passo no portal para buscar a equipe e a gente já vai logo para lá. Às vezes tem uma visita de obra bem cedo, às vezes o governador visita a obra cedo, o prefeito também. Às vezes é um treino de um time. Então, essas pautas são agendadas e são pautas que às vezes a gente já segue direto. E a gente pode estar também fazendo a nossa apuração por telefone, por WhatsApp. Já era uma realidade antes da pandemia, imagine agora. Né? Então, a gente está fazendo essa checagem, eu entro em contato com a assessoria de comunicação, com o vereador, com o delegado, Polícia Rodoviária Federal, seja com quem for. Então, eu posso estar fazendo essa minha checagem também via telefone, via WhatsApp. Eu até comecei a falar sobre isso aqui, né? Você precisa saber o espaço e a quantidade de caracteres disponível. Acontece, às vezes, da gente ter uma pessoa que manda um material com 1.000, 2.000 caracteres, sendo que os nossos blogs de interior, neles só cabem 800 caracteres. Então, quando eu vou escrever, é importante eu saber qual é o espaço que eu tenho. É meia lauda, é uma lauda, 800 caracteres, 500 caracteres.
No Twitter, 140 caracteres, para que eu escreva de acordo com o espaço que eu tenho. Eu tenho que saber se é uma matéria, se é uma nota, pensar para qual destaque vai, né? Porque se eu tenho uma foto boa, vai para um espaço de foto, potencial para manchete. Se tem um potencial para manchete, eu já tenho que avisar o pessoal da redação que eu estou fazendo, né? Para estar acompanhando. Então, eu vou escrever, eu preciso saber qual é o espaço que eu tenho e, poxa, qual destaque que isso aqui poderia ir? Essa foto tá legal? Dá para ir para uma foto grande, uma foto média? Ou não? É só para uma posição? Então, eu já penso nisso quando eu vou fazendo as minhas notas, eu já penso onde é que eu vou colocar. Ou se ela tem um potencial para manchete, para eu já pedir a redação, um espacinho aí para me ajudarem. Nunca esquecer de levar para as mídias digitais. A gente tem as nossas fanpages, no caso do 180, a do 180 é a do Minha Cidade, tem Twitter de política também, a Poliana também sempre coloca no perfil dela mesmo, que ela tem o blog Poliana Oliveira. Então, eu não posso perder esse espaço que é muito importante, que são das mídias digitais, de usar esse espaço também, para a gente ter esse ganho. Eu já penso também para quem eu vou enviar essa nota aqui que eu estou escrevendo, eu vou mandar para fulano, ciclano, vou mandar no grupo, para quais grupos eu vou enviar. E nunca esquecer que a gente tem sempre que ouvir o outro lado, quando é algum material polêmico, algum material que um lado A fala de um lado B. Não esquecer que a gente tem que estar ouvindo esse lado B. E até avaliar o quanto vale a pena citar esse lado B. Porque se eu vou dar a margem para um direito de resposta daquela pessoa, quanto me vale esse custo? É um custo que eu sempre avalio para alguns clientes, que às vezes não vale a pena determinado material, porque vai criar um espaço desnecessário. Então, tem que ter todo esse cuidado dessa avaliação. E aí entra também a questão da fonte. Acontece às vezes, a gente publica um material, vamos dizer que é o Ministério Público é a fonte. Veio lá das contas no portal do Ministério Público. Aí, mas na hora que sai no 180, a pessoa vem pedir direito de resposta para o 180. Eu olho para a pessoa, você pediu também direito de resposta para o Ministério Público? Não, a pessoa não vê o site do Ministério Público, só enxerga quando está no 180 graus e quer fazer a zoada em 180, mas enfim, vamos adiante. Quando você vai pegar um material para postar também, ter o senso crítico, isso é primordial. O que eu estou falando? Coloquei esses dois exemplos aí para eu não esquecer. Já tive uma assistente que ela não entendia o que era nepotismo. Que ela pegou uma nota de um portal que falava, era um portal, estava falando mal da prefeita, estava recriminando por ter nomeado o filho para um cargo. E ela colocou isso no blog e ainda colocou achando que estava fazendo uma grande coisa. Ah, mas eu achei que estava falando bem, estava falando que a prefeita nomeou o filho e tal. Não, era uma acusação de nepotismo e ela não teve o bom senso de discernir uma coisa. Leu a informação por alto, fez a coisa por fazer, não leu com a devida atenção, não teve o senso crítico, não fez uma checagem, não perguntou para ninguém, não se informou. Então, é disso que eu falo, que a gente tem que saber sobre o que a gente está escrevendo e ter atenção. Se você não tem o conhecimento sobre tudo, mas você pode ser uma pessoa curiosa, você pode falar com quem tem mais experiência, você pode ter uma pessoa que seja aquele seu contato, que lhe ajude a checar. Isso aqui pode entrar no blog e estudar. Estudar, estudar, estudar. Esses dois exemplos são um caso muito disso para mim.
São histórias que eu jamais vou esquecer. Esse segundo exemplo, que eu chamei de descarte de remédios, eu me lembro, não era a editora de municípios na época, mas eu vi a editora conversando com a pessoa que postou isso. Ela postou uma notícia sobre medicamentos vencidos que tinham sido encontrados no hospital da cidade. E aí foi uma confusão tão grande. E aí eu me lembro, mas mulher, por que tu postou isso? Por que tu não falou comigo? A editora dizia, aí a assistente, mas eu não pensei que era uma coisa ruim. Aí a editora disse, vamos pensar assim, medicamento vencido é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Parta desse princípio, para você ter apurar o seu senso crítico. Não saia pegando as coisas e postando imediatamente. Analise-as, leia com calma e procure entender o que está acontecendo. E não ir só no achismo. Isabel, mas esses exemplos aí são exemplos muito grotescos, muito distantes. Eu, graças a Deus, porque não quero ter esse tipo de problema nunca mais e nem ter que estar lidando com isso, porque é bem complicado essa realidade. Ter que explicar isso para as pessoas. Essa diferença, esse senso crítico, que é uma coisa que a gente não consegue fazer aflorar só conversando e só explicando, mas que é necessário. Vocês veem que se isso acontecer uma vez, eu traumatizei e eu procuro sempre lembrar dessa história, sempre que eu faço uma aula, que eu tenho a oportunidade de contar esses casos eu faço para que não aconteçam mais e para que as pessoas entendam o que é de apurar o seu senso crítico. Eu tenho uma meta para bater, eu tenho tantas notas para postar, eu tenho que atualizar a home do meu portal. Mas tenha calma, tenha senso crítico e leia e entenda sobre o que é que você vai escrever. Você não pode escrever sobre algo que você não entendeu. Então, tem que ter esse cuidado. E aí, a gente vai falar algumas coisas sobre o online. Como eu falei para vocês, né, que elas falam muito sobre essa relação do jornal, prazo de fechamento, convivência de redação, horários, tudo mais. E aí, no online, continuando falando dessa pressa do postar, porque na web a gente não tem horário de fechamento, né? Igual gráfica do jornal, né? Tem o horário para ir para a gráfica, a revista que tem a data certa, né? Os impressos estão sujeitos a horários de fechamento. No online, não. A gente pode postar a qualquer hora. E dependendo da relevância e da urgência, a gente até coloca imediatamente, às vezes sem ainda ter muitas informações. Quando é algo muito importante, a gente já coloca, aconteceu isso assim, assado, um avião caiu. Avião caiu, tá em cidade tal, assim, assim, assado, aguarde mais informações. A gente tem certeza de que o avião caiu, mas a gente ainda não tem muitos dados, coloca a notícia com os poucos dados que a gente tem certeza. Os que não tem certeza, não. Aguarda checar. Mas já coloca com o aguarde mais informações e vai ampliando essa matéria. Quando é algo muito importante, muito relevante, mas já estando confirmado, nunca sem confirmar. Tá? Isso é muito importante. Já quando é uma pauta exclusiva, ela pode entrar num horário estratégico. Quando é uma matéria, é muito relevante, mas eu sei que ela é só nossa, que ninguém vai publicar antes da gente, então eu tenho essa tranquilidade para escolher que horário eu vou colocar, e colocar num horário que eu sei que vai ter muito acesso, um horário que eu sei que eu vou ter visibilidade, essas coisas, né? Então, dá para dar essa trabalhada quando é uma pauta assim que a gente tem mais tempo. E aí, o que eu estava falando para vocês de troca da home? A gente tem que pensar nisso quando eu vou escrever, para onde o meu texto vai, e pensar também nessa atualização. A gente na web pensa muito nos destaques, na troca da home. No 180, a gente pode botar um título diferente, por isso, às vezes, quando você entra, tem um título que encaixou na home.
quando você clica dentro do blog, o título é outro, porque a gente tem essa alternativa, na home um título e dentro outro. Não é obrigatório ser o mesmo nas duas. E por que isso acontece? Às vezes porque o texto é do blogueiro, é de outra pessoa, não é nosso. A gente mantém. Às vezes é por uma questão para encaixar no espaço que a gente tinha na home, uma série de coisas. Mas é legal ter essa liberdade, que já houve uma época que a gente não tinha como sistema antigo. Esse sistema tem e é muito bom, muito vantajoso. E aí a gente tem as opções de entrar nos destaques só com texto, ou com uma foto grande, com uma foto média, ou só com a cabeça do blogueiro. Em municípios, por exemplo, a gente troca a home 3 a 4 vezes por dia. A redação já vai trocando muito assim que eles postam, imediatamente. É uma troca contínua. Em municípios, como a gente trabalha muito com clientes, a gente tem um time diferenciado, mas tem também a obrigatoriedade dessa troca da home, de ter essa home atualizada. No início do dia, a gente tem que tirar a cara de ontem do portal, sabe? E que é isso? É que não pode ficar na home nada do dia anterior. Por isso que às vezes, alguns blogueiros me procuram, mas por que minha nota não foi para home? Mas qual horário você postou? Você postou 11 da noite. 11 da noite eu não tinha mais ninguém trocando a home. E quando a pessoa começa a atualizar às 7h30 da manhã, ela tem que botar coisas do dia. Então, a sua do dia anterior não cabe mais para gente, porque não tenho como justificar, eu vou ser chamada a atenção por aquilo ali. Então, o portal tem que estar com a cara nova, renovada, a cara do dia. Ver se dá para você guardar algum material, guardar alguma parte dessa nota, ou deixar, só posta ela e programa, ou para meia-noite, para 1 da manhã, ou para 6 da manhã. Tá? Se der para fazer isso, se não der, mas esse não dá para dividir em duas. Então, uma você coloca imediatamente e outra traz de manhã cedo, no dia seguinte, e aí com certeza vai ganhar um destaque. Porque a gente tem no web jornalismo essa necessidade de ter o portal com a cara nova, com a cara daquele dia. E aí, eu voltando a falar um pouco de pauta quente. E algumas vezes, quando a gente dá uma notícia imediatamente, a primeira nota ela informou o fato, as informações que a gente tem até o momento. Eu estava falando para vocês ainda há pouco sobre a manchete, dando um exemplo de um avião que caiu, por exemplo, né? E aí depois a gente vai complementando aquela matéria. Foi o caso agora, por exemplo, da visita da menina Maris a Floriano. Entra a primeira matéria, entra a nota, aí depois a gente vai complementando. A gente faz muito isso no 180 no tempo real. Entra a notícia de que ela chegou em Teresina, depois que seguir para Floriano, aí a visita Floriano, encontro com o prefeito, não sei o quê, entrevista coletiva. Então, entra a primeira informação e depois vai complementando com o resto. O mais antigo vai sempre ficando embaixo, tá? O mais novo em cima. Então, vai sendo atualizado continuamente essa cobertura. Normalmente é sempre na mesma, mas se tiver algum fato, alguma mudança muito drástica, pode ser que seja criada uma nova nota. Por exemplo, um dos exemplos que eu li em algum dos livros que eu mexi esses dias falava de uma história da queda de um avião, acho que eu até citei na aula passada. E a princípio era dada uma causa para a queda desse avião. Então, quando eles publicaram a primeira, tinha essa suposta causa. Quando descobriu-se que a causa era outra, eles não atualizaram mais essa matéria, eles colocaram uma nova, portais nacionais. Eles colocaram uma nova matéria e aí, recapitulando a história, eles diziam, a princípio pensou que tinha sido isso, mas foi isso, isso, isso. Então, eles fizeram essa separação para que não houvesse essa confusão para o leitor. Tem esse princípio também, esse jeito de fazer. Aí até chamei de regras essa parte.
algumas coisas. Quanto mais cedo você postar, maior o número de acessos ao final do dia, gente. Isso é uma verdade. Porque vai acumulando, porque mais gente vai ver, porque quando você posta, a gente tem os horários de pico, é, porque você vai mandar para mais gente, você vai postar logo nas redes sociais, e aí são mais acessos. E até o professor Johnny Souza falou na aula dele para você trabalhar com métricas, acompanhar os números, olhar para os números. Ele falou, né, do Google Analytics, até vai fazer uma aula só sobre isso. É muito importante para você ver o bom desempenho, não só daquela nota, mas do seu blog todo, para você tá se acompanhando. E eu digo mais, faça ranking de desempenho da sua equipe. Você tem um portal aí na sua cidade, ou você tem um blog, vá acompanhando, faça um ranking para o seu pessoal. E estabeleça metas para você e para a sua equipe, né? Porque senão você pode ter muitas pessoas produzindo muitos textos por dia e pode ter uma fazendo só um texto. Então você tem que ter um equilíbrio. Ah, mas eu tenho uma pessoa que é porque ele estava fazendo uma matéria especial, ok? Tá? Mas eu tenho que ter essa medida, eu tenho que ter esse controle de saber quem produziu mais, quem produziu menos e o porquê, e tá acompanhando isso. Então, é bem importante você ter essas métricas e ter essa noção. Tá? Então, faz parte também do que está por trás do texto, gente, tudo isso. Eu pensar qual é o assunto do que eu vou escrever da minha nota, ou seja, qual é a minha pauta. Aí eu vou apurar. Como é que eu vou apurar? E depois que eu faço a apuração, eu vou postar. E para onde isso vai? Vai ter destaque na home, vai para a manchete. E para quem que eu vou mandar? E as redes sociais, eu tenho que estar divulgando lá também. Então, faz parte de todo o processo, do escrever, pensar isso tudo. Vocês veem que é muita coisa, a gente tem que ser muito multitarefa. É porque eu tenho que escrever ao mesmo tempo, eu tenho que pensar nisso tudo. Ainda tem mais. Ainda tem mais. Peraí. Ah, para fazer uma pausa, uma quebra aqui, mas não fugindo do assunto, eu trouxe duas dicas de Instagrams para vocês seguirem. Eu trouxe dois que eu sigo, mas quando vocês começarem a seguir lá, vão aparecer vários outros similares. Vocês podem estar escolhendo o que vocês mais se identificarem, tá? Mas, ó, primeiro Instagram que eu recomendo para vocês é o Como Escreve. Ah, deixa eu afastar isso aqui. Como escreve, underline, tá? São dicas práticas de português para concurso, Enem, TCC, tem muita dica legal, sempre tem coisa interessante, eu gosto muito do como escreve. E o outro é o português é legal. Ah, eles colocaram aqui, português é legal, combater o preconceito linguístico e ensinar o padrão da língua que todos têm o direito de conhecer. Eles têm até um curso online, tá, de português. E eu estava vendo uns alertas deles esses dias aparecendo no meu feed. Aí eu lembrei, cara, vou levar pro pessoal porque é muito bom. Tem sempre umas dicas, a gente acaba aprendendo coisas novas, relembrando coisas. Às vezes alguma coisa que você nem tinha se atentado aparece lá. Então é muito legal. Às vezes aparece coisas que, meu Deus, eu nem tinha dúvida sobre isso. Alguém tem, mas coisas que a gente já escreve sem nem perceber, está acostumado. Quando a gente lê bastante, eu não sei se vocês, eu tenho muito esse processo. Quando eu tenho dúvida sobre a escrita de alguma palavra, eu escrevo, porque normalmente eu vou escrever como eu vi em algum livro que eu tenha lido. Eu sou visual, então fica a forma escrita da palavra, fica na minha mente, fotografias. Então, eu escrevo a palavra que eu sei que vai sair certo, porque fica gravado a fotografia da palavra na minha cabeça. É uma coisa que eu uso, além do Google também, né, gente? É essencial para a gente estar verificando. Mas quando vocês pesquisarem no Google, por favor, tenham cuidado. Você não verifica a escrita de uma palavra em qualquer portal que aparecer. Veja qual é o portal. Escolham portais de confiança, portais com credibilidade, portais renomados, para vocês confiarem na forma que eles escreveram aquela palavra, tá? Daí vocês estarem seguindo. Não sigam qualquer um.
vejam a escrita da palavra, mas pode ver no Google, mas sempre tenho cuidado para escolher os portais de credibilidade. Aham, tô vendo aí os meninos falando, né? De portais. Quando vocês botarem para seguir e tal, estiverem pesquisando esse assunto, vão surgir vários outros. Aí vocês podem estar escolhendo seguir esses ou seguir outros. O importante é estudar. Isso é o importante. Ah, sim. Aí quando eu falei para vocês, né? Quando a gente vai escrever a nota, tem que pensar tudo isso. Pensar qual é a pauta, pensar para quem eu vou mandar depois, pensar qual é o destaque que vai ter na home. Mas aí eu tenho que ter o que mais? O meu material multimídia. Porque não é só texto, não é só o que você escreve. O meu texto é também a foto, o vídeo, o que mais eu posso colocar lá para estar comunicando para as pessoas, estar passando essa mensagem. E aí, pode ser um link para outra matéria, posso estar listando matérias relacionadas sobre aquele mesmo assunto. É, foi um acidente. Aí, desse acidente, eu vou nos outros dias noticiando o estado de saúde das pessoas, se alguém morreu, como é que estão os outros, como é que está se recuperando, o que a Polícia Rodoviária Federal disse, não sei o quê, o laudo. Então, vai saindo uma série de coisas. Então, quando eu coloco uma imagem, então, eu vou dando esses links depois para a pessoa estar acompanhando tudo que eu já escrevi antes sobre aquele mesmo assunto. Às vezes a pessoa quer saber mais, quer saber como começou, quer ver a história toda, então dá para a gente colocar lá matérias relacionadas. E aí faz parte também fotos, cartaz, banner, convite, os vídeos. No 180 a gente linka para o YouTube, gráficos também, tabelas, mapa, cronograma, uma linha do tempo, um edital. A gente pode colocar um documento, eu colocar a notícia de um concurso, eu tenho como colocar um botãozinho, um link, para a pessoa ter acesso já ao edital completo. Então, tudo isso faz parte da minha notícia. Quando teve um problema em Teresina nas chuvas, acho que foi do ano passado, e aí estava interditado na saída de Teresina, da BR-343, a gente colocou muito no 180, nas matérias da redação, tinha um mapa com os desvios, as opções de desvios. Né? Era uma opção extremamente necessária, era uma informação extremamente importante desses mapas. Já falei dos editais, né, nos concursos, a linha do tempo, um cronograma. Quando a gente fez a matéria sobre o aniversário do Liceu Piauiense para a revista 180, a gente usou uma linha do tempo contando a história do Liceu, com várias imagenzinhas dele e alguns fatos relevantes. Tinha o ano, tinha o fato e ao fundo tinha algumas imagens do Liceu. Então, a gente usou isso, foi em revista, mas pode ser usado em portal, claro. Então, depende só da minha vontade. E quando a gente bota anúncio de festa de aniversário da cidade, tá? Tem sempre aquele convitezinho, aquele banner, né? Com a foto da banda. Isso aí sempre tem. Sempre, sempre tem. Hum, Às vezes nas matérias de economia, nas matérias de divulgação de censo do IBGE, pesquisas, também a gente usa os gráficos, tabelas, que ajudam muito a entender o que está sendo dito, a entender aqueles números gráficos ajudam muito. E quando a gente grava a entrevista, a gente faz muito vídeo selfie com os entrevistados, né? É muito bom, muito útil a gente já colocar lá o vídeo. O Minha Cidade 180 tem canal no YouTube, quem ainda não segue, siga-nos, por favor. A gente sempre bota as nossas entrevistas lá. A redação também tem canal, mas os meninos também botam nos canais pessoais deles também. Mas, enfim, é um recurso muito bom e que faz parte, que se soma ao nosso texto. Ele é como um pedaço do nosso texto.
Ah, mas uma coisa importante, tá, gente? Eu sempre peço para os meninos para evitar não colocar ali só o título e colocar já o banner, o convite. Não, tem que ter um texto. Eu tenho lá o chapéu, o título, aí eu faço um pequeno texto falando do que é dia tal, de tal hora tal, os postos de saúde da cidade, da zona urbana, os tais e tais postos aqui da zona rural, vai estar acontecendo a vacinação, pais levem seus filhos. Aí na sequência eu boto lá o cartaz, o bannerzinho que tem a divulgação, a arte que foi feita, tá? Eu peço sempre para não botar só a imagem. Porque é um recurso a mais, não é para uma coisa ou a outra. Eles têm que se somar, que trabalhar juntos. É uma parceria, tá? Faz parte também do seu texto. É um aliado e não um excludente, tá? Um não exclui o outro. Tem para somar o texto, não para excluir. E aí, fontes. Falei para vocês que eu tinha trazido um material sobre fontes, né? Eu preciso saber onde que eu vou buscar as minhas pautas, mas eu já sei sobre o que eu quero escrever, Isabel, mas eu não sei onde eu consigo as coisas. Aí vem as fontes. Tanto fontes, como eu falei na aula passada, no sentido de a pessoa passa a informação para você escrever, para o blogueiro, para o jornalista, para quem seja, como fonte no sentido o portal, o site, o local onde eu faço a minha busca, a assessoria de comunicação também serve de fonte. Então, tenho fonte nesses dois sentidos, na comunicação, e a gente usa nesses dois sentidos o tempo todo. Aqui, eu explorei muito esse lado do onde buscar as minhas pautas. Eu gosto muito de listas, de checklists, e são muito úteis para a gente lá em municípios, tá? E eu recomendo para vocês também, quando a gente está começando comunicação, me lembra muito. A gente não tem contato nenhum, não chega nenhum e-mail para a gente, um nada, um releasezinho. Qual foi a minha estratégia quando eu comecei? O primeiro, um e-mail que chegasse, ou que o editor que tinha passado para mim, ou alguma coisa que eu conseguia receber, eu respondia, no responder para todos. Porque aí todo mundo via o meu e-mail e os outros que eram assessores de comunicação, jornalistas, ou que já estivessem em alguma assessoria, mesmo que não, todo mundo via o meu e-mail. E aí já sabia que era uma jornalista, que era alguém que estava no meio. E aí eu me adicionando em outros grupos, em outras listas. Porque quando eu comecei, o WhatsApp não era assim, o que é hoje para a gente estar recebendo essas pautas. Era muito por e-mail que a gente recebia. Hoje ainda recebe, mas é menos, tá? Mas nessa época era muito por e-mail, então eu fazia isso, eu usava o responder para todos. Ok, recebido, sei lá, inventava qualquer coisa, mas eu falava alguma coisa. E aí meu e-mail passou a ser adicionado nessas várias listas de distribuição, de releases, e eu passei a receber muito mais material. Porque eu era a novatinha que não tinha fonte nenhuma. Eu precisava me virar muito para eu não ficar dependendo do meu editor, e criando as minhas estratégias. E acho que isso me ajudou a ter essa certa organização que eu tenho hoje com as fontes, porque eu sei da importância para quem está começando. Como eu trabalho sempre com muita gente nova, gente que está começando, preciso ter isso pronto, né, pessoal? Então, eu tenho lista de portais, embora tenha parado um pouquinho de atualizar, que já a gente foi atualizando de uns tempos para cá, ela tem ficado meio largadinho, mas tem. Lista de Facebooks, tanto Facebooks oficiais e outros, vou falar disso mais à frente. Instagrams. Ah, mas que Instagrams, Isabel? Que Facebooks? O que eu estou falando? Você tem que saber para qual área você vai escrever. Você vai escrever sobre política? Você vai escrever sobre a sua cidade? É sobre cultura? Sobre esporte? É sobre economia? Sobre o que você vai escrever? Sobre moda? Na área que você vai escrever, você tem que sentar e fazer a sua listinha de contatos, tanto os seus contatos telefônicos, de WhatsApp, como os seus contatos de assessorias de comunicação,
os Facebooks das pessoas e das instituições, os Instagrams, Twitters, e fazer a sua lista de sites e de portais que você tem que acessar rotineiramente. Então, você tem que criar a sua planilha no Excel para ter os seus contatos, para saber o que acessar. E aí, além dos seus contatos, a gente, por exemplo, no 180 tem os grupos de Zap do 180, os grupos de Zap das cidades que eu posso entrar, porque, por exemplo, eu tenho lá na região que eu sou gerente no Extremo Sul, eu tenho os grupos para as minhas cidades, né? Os 1180, o nome da cidade, RBR, tem os nossos grupos. Mas as cidades também, a equipe de gestão, tem os seus grupos. Tem outros grupos que já existem lá deles. E a gente pode estar entrando nesses grupos também. Eu estou em grupos de várias cidades. E além desses, tem os grupos dos portais. Igual o 180 tem o seu grupo na cidade, os outros portais têm, a gente pode estar participando também. Então, e aí vai estar tendo acesso a muito mais informação e a pautas. Eu não sei dizer hoje quantos grupos eu estou, mas eu acho que na casa de uns 100 grupos, talvez mais, mas calculo que sejam uns 100 grupos. E aí também, por exemplo, eu coloquei muita coisa voltada para município, mas você que é blogueiro, você que está na sua cidade, você que escreve só sobre a sua cidade, mas você, sobre qualquer coisa que você vai escrever, você pensa nisso. Quais são as áreas relevantes, pertinentes, que eu tenho, sobre as quais eu tenho que ter contato? Sites de prefeituras. Isso vale para a gente que escreve uma infinidade de áreas, mas lá em municípios também. Quais são os portais das prefeituras? Os portais das prefeituras são padrão, www, o nome da cidade.pi.gov.br. Então, é sempre isso. Então, assim, eu consigo achar toda a prefeitura. Vai ter quantas? Vai ter alguma cidade que não vai ter notícia? Vai. Vai ter cidade que só usa o site da prefeitura para portal da transparência. Então, muda um pouco de cidade para cidade, mas, enfim, vou acessando assim. Seguir nas mídias digitais, aí o que eu estava falando lá do Facebook. Eu vou seguir os perfis pessoais, mas também os oficiais, os das prefeituras, os das secretarias, outros órgãos e instituições da gestão. Do que é que eu estou falando? Das prefeituras, secretarias municipais. Quais são os outros órgãos e instituições? O NUCA, um CRAS, um CREAS, um hospital da cidade, que tem um hospital que tem perfil, e por aí vai. E por aí vai. Tudo que diz respeito à área sobre a qual você escreve, você tem que estar acompanhando. Eu acompanho também os perfis dos deputados e dos senadores, porque eles recebem muitas visitas dos prefeitos, e às vezes eles anunciam emendas para algum município, ou postam fotos de uma visita àquela cidade. Então, e tudo isso me interessa, porque é a área sobre a qual eu escrevo. Se eu sou de política, se eu sou de município, eu tenho que acompanhar o perfil de deputados, senadores, prefeitos, vereadores, secretários municipais. E eu listei alguns portais e mídias digitais que nos interessam também, que a gente tem que estar acompanhando. Isso vale tanto para quem escreve para política, para geral, como para municípios, tá? A PPM, TJ, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral, TRE, TCE, Tribunal de Contas do Estado, MP, Ministério Público, Piauí, Governo do Estado, ALEP, Assembleia Legislativa, PM, Polícia Militar, Polícia Civil, as associações regionais de municípios, além da PPM, que é a central, mas a gente tem as regionais, AMPAR, ANVI, AMPICOS, AMISUL, G13, COCAIS, CIT-COCAIS, Planície Litorânea, são várias associações regionais. Todas vão estar nas redes sociais e ter sites? Não. Mas eu tenho que saber que elas existem e tenho que estar atento, tenho que estar sempre procurando, porque
no instante eles criam. Hoje não tem, mas amanhã pode ter. Então, eu tenho que estar monitorando isso, tá? Esqueci de botar aí câmaras, gente. As câmaras municipais tem portais, tem os seus sites para transmissão, muitas vezes, da sessão, e elas estão presentíssimas nas mídias digitais, tá? Então, tem que acompanhar. Deixa eu falei. Botei também. Secretarias e órgãos estaduais também, porque muitas vezes eles têm parcerias, às vezes a prefeitura anuncia uma parceria com uma secretaria estadual, com um órgão, consegue alguma coisa para o município. Tem aqueles caminhões da SAS, que às vezes vai para a cidade, tem da SEDET, realiza muitos cursos em muitas cidades. Então, as secretarias e órgãos estaduais também, eu tenho que estar acompanhando, porque às vezes eles anunciam algumas coisas para os municípios. Órgãos federais, FUNASA, CODEVASF, o selo Unicef, que está em andamento, tá? Então, se eu tenho que pesquisar, tenho que acompanhar o blog do selo Unicef, acompanhar lá o Nordeste, como é que tá específico, aí eu abro o Piauí, que ele vai direcionando todo direitinho. Mas o selo Unicef é um selo internacional, aqui vários municípios do Brasil se inscreveram para concorrer. E para ganhar esse selo, eles têm que cumprir várias tarefas e irem avançando em várias áreas de ações na melhoria de vida de crianças e adolescentes. Então, eles vão executando essas ações, tem que dar visibilidade, comunicar muito bem essas ações. Então, você acompanha através do espaço do selo Unicef. É importante acompanhar também a CNM, Confederação Nacional de Municípios, Frente Nacional de Prefeitos, os ministérios também, eles estão muito presentes no Twitter, no Instagram também. Facebook eu não acompanho tanto. Então, eu tenho que saber sobre o que eu vou escrever, qual é a minha área, e ter essa consciência e estar listando o que é que eu tenho que saber, o que é que eu tenho que acompanhar. Mas eu não sei o que é que eu tenho que acompanhar. Então, eu tenho que começar a conversar com as pessoas que sabem, com as pessoas que são da área, para essas pessoas me darem as dicas. Cara, o que é que eu tenho que ler? Qual lugar eu não posso deixar de frequentar, de conhecer? Quem é que fala bem sobre isso aqui? Quem é que pode ser minha fonte sobre esse assunto? Então, eu tenho que ter isso. Não, Isabel, não escrevo de política, não escrevo de municípios, eu sou de cultura. Ok, você tem que fazer a mesma coisa, esse mesmo trabalho. Quais são os locais que você tem que ir, que você tem que conhecer, quem são as pessoas que você tem que acompanhar, tanto pessoalmente como redes sociais, estou falando, tá? Eu digo acompanhar. Seguir nas redes sociais, tudo mais. Por quê? Porque são as coisas da minha área fim. Não, é moda minha área. Vale a mesma regra. Eu tenho que listar todo mundo que eu tenho que acompanhar, eu tenho que estar seguindo, que é o meu campo, minha área de interesse. Tá bom? Que horas são? Ui, 9h40 já. Daqui 10 minutos a gente abre para perguntas, tá? No chat ou abre o áudio, não sei. Tem feito mais no chat, né? Deixa eu ver aqui o que mais, para encerrar essa parte de fontes. Faça a lista das suas fontes de consulta. Por exemplo, os meninos cada um tem uma área para cobrir, né? Uma região. Tem um que posta norte, outro que posta centro, sul, extremo sul. Então, eu tenho que saber quais são ali, né, das minhas cidades que eu acompanho, quais são os portais que eu não posso deixar de acessar todo dia. Eu tenho que ter a minha listinha própria. Tem a lista que a Isabel fez, mas eu faço a minha lista própria. Assim como eu imagino que um Romário, um Emanuel lá na redação, eles também têm as listas deles, de quais são as melhores fontes para eles. Quem chega em municípios, eu também oriento que faça a sua própria lista. Mas eu não sou de municípios, nem de. Sou de cultura. Pode fazer a sua listinha dos produtores culturais. Eu sou de esporte, faça a sua lista das assessorias de comunicação dos times, dos técnicos, das pessoas com quem você tem que manter contato. Entendeu? É tudo que você pode estar direcionando, tá? Mas você se concentre na sua área. Salve nos favoritos,
Salvo, sempre salvo nos favoritos quando tem alguma coisa legal, um portal novo que eu acesso, eu tenho uma abinha trabalho, portais. Tem uma outra, eu tenho uma só para portais, eu tenho uma para as TVs, para acessá-las rapidamente, e tenho uma trabalho. Nessa trabalho eu tenho Divulgacante, TSE, esses outros órgãos e instituições. Então, vejam o que é importante que vocês não podem estar perdendo de vista, que eu tenho que estar acessando, se não todo dia, mas pelo menos rotineiramente. Importante também ativar as notificações das mídias digitais que vocês seguem, para que vocês estejam vendo, acompanhem essas suas fontes. Ah, eu já sigo ali no Instagram, aí pronto. Aí fica bem aí sentado esperando acontecer alguma coisa. Não, ativa as notificações para você estar acompanhando, para você saber imediatamente. Não é para você ver uma hora depois, é para você ver no segundo que a pessoa postar. A gente trabalha com portal e tem que ser rápido. A gente tem que ver ali na hora, tem que ter acesso à informação na hora que a pessoa posta. Importante organizar os portais do interior por cidade, para a gente ter referências. Eu até botei assim aí, explicando. O que eu quero dizer com isso? É que um portal de Esperantina, ele não pode ser minha fonte para uma coisa que aconteceu em São Raimundo Nonato. Um portal lá de Picos não vai ser minha referência para uma coisa que aconteceu em Parnaíba. Por quê? Se o fato acontecer em Parnaíba, eu tenho que ler essa notícia nos portais de lá. Se aconteceu em São Raimundo, eu tenho que ler nos portais de São Raimundo. Foi em Caracol? Tudo bem, você lê no portal de Caracol, de Anísio de Abreu, de São Raimundo. Mas eu tenho que ter essa noção de saber de onde é aquele portal, qual cidade ele fica e quais as cidades do entorno que ele é referência. Porque se eu tenho em Esperantina uma notícia de São Raimundo Nonato, obviamente não é deles. Muito pouco provável, a chance é mínima, mínima. Tô vendo o João Henrique aí falando do portal Gurgueia, que tem uma dificuldade, né, de encontrar blogueiros para escrever sobre outras coisas, que é só uma pessoa para escrever sobre tudo. Isso é uma coisa que eu percebi, João Henrique, nos últimos anos. Quando comecei no 180, havia um crescimento da coisa dos blogueiros. Hoje diminuiu muito, diminuiu. A gente não deixa de ter, óbvio, não deixa de ter blogueiro começando todo dia, parece alguém novo. Mas é um número bem menor. Eu sinto isso com relação à época em que eu comecei no 180. Eu sinto essa diminuição, essa percepção também, de que há um número menor hoje de pessoas na área. Enfim. Sim, aí que eu estava falando, eu tenho que ter essa noção de onde é, justamente. Uma coisa que aconteceu em Bom Jesus, eu vou acessar o portal Google, os outros portais de lá próximo para ter a referência. Ora, se eu vejo lá no portal Google uma notícia de Parnaíba, provavelmente o portal Google está reproduzindo de algum outro portal, ou lá de Parnaíba, ou da capital, alguma coisa assim. E é isso que eu oriento a pessoa a ter essa noção para ela saber quem é a fonte original, porque isso me ajuda também na hora que eu vou dar o crédito lá para a fonte. Eu tenho que dar a fonte certinha para quem escreveu a matéria original. Aí eu tenho que ter essa noção, eu tenho que buscar os portais da cidade da origem do fato e dar a fonte correta. Tanto para eu ter a informação lá da fonte primária, como para eu dar a minha fonte correta. Então, eu tenho que ficar ligado nas fontes por isso. Observar de onde cada portal é. Se certificar de qual portal é realmente a notícia, verificar se o portal que você está consultando deu crédito de forma correta, porque já aconteceu da gente ter reclamado por causa de uma fonte, mas é porque o portal anterior não tinha dito que tinha pego de outro. Eu consultei o portal A, aí estava lá como se fosse do portal A a notícia, aí eu dei o crédito dele, e fonte portal A. Mas, na verdade, o portal A tinha pego de um portal B. Aí o portal B viu e veio reclamar com a gente. Né? Aí gera toda uma situação desnecessária,
Tal. Então, sempre peço para os meninos para fazerem uma verificação, copia o primeiro parágrafo, as primeiras duas, três frases do texto e joga no Google e vê se aparece em outros portais para você descobrir de onde é mesmo aquela notícia, para a gente não ter um problema, tá? Para saber quem foi que postou realmente aquela notícia e para não ter um choque aí desnecessário com ninguém. Tem esse cuidado, a gente tem sim, doutoral. Inclusive, a gente não só dá o nome do portal, como a gente coloca o link. Tá? A gente coloca o link para a pessoa acessar na fonte original. E trouxe duas dicas de livros para vocês. Livros que eu vou indicar hoje. A Arte de Editar Revistas, da Fátima Ali, tá aqui. É um livro bem volumoso, são 10 capítulos, um livro muito legal. Inclusive, eu vou depois preparar uma aula para vocês com algumas coisas aqui dela, que ela fala sobre foto, design, texto, ela fala sobre capas, títulos, é um livro muito completo. Eu já ministrei aula sobre ele nas aulas de web jornalismo para falar sobre todo esse processo, o processo de fazer o impresso, mas toda essa construção. E ela é muito útil para a gente, porque traz informações que vão além do impresso. Mas eu trabalho com web. Mas aprender sobre fotos, sobre design, sobre texto, sobre história do impresso. É muito legal esse livro, muito, muito completo. E a outra dica é o novo manual de redação da Folha de São Paulo. Não é tão novo assim, gente, vocês têm esse manual há muito tempo. Isso aqui é da época que eu era estudante de jornalismo. Tá aqui o meu. É bem antigo, não sei, nem não procurei como é que tá hoje, como é que tá a capa dele. Ele já deve ter hoje versão online da Folha de São Paulo, nem sei se ainda vende assim, talvez ainda. Mas, enfim, esse manual ele é muito completo, ele é muito legal, ele tem mapas, ele tem glossário, ele explica como é que a folha, qual é a escrita que a folha considera para cada coisa, quais são os padrões da folha. É tipo um manual de redação que a gente tem no 180, na redação, que é o do Johnny, e municípios, o meu, o Guia da História. Então, esse é o da Folha de São Paulo, onde ela diz como é que ela escreve as palavras, onde ela traz os gentílicos, traz dados, hierarquias, traz lista de países. Ó, tem mapa, deixa eu passar, tem mapinha, tem mapa. Então, é muito bom. A escrita das palavras, ela tem para vocês verem. Então, tem várias palavras que são muito usadas. Aí ela diz como é que a gente escreve na folha, aquelas palavras que tem mais de um jeito certo de escrever. Então, eles determinam tudo isso nesse manual. E aí, vou passar a atividade. E vocês vão fazer essa atividade para mim prazer amanhã, viu? Vocês vão entrevistar alguém, tá? Eu quero que vocês contem uma história de uma época ou de um acontecimento, tá? Vocês vão entrevistar alguém, não precisa ser pessoalmente, claro. Telefone, WhatsApp, Telegram, Skype, o que seja, Message, tal. Para uma pessoa falar sobre alguma coisa que ela viveu, alguma época, tá? Pode ser uma pessoa contando sobre os anos 50, sobre a década de 90, sobre como foi a virada de 99 para 2000, sobre a passagem de um cometa, um eclipse, algum acontecimento grande. Pode ser tipo alguma mudança, alguma obra, sobre como era aqui em Teresina, sobre como era Teresina antes dos shoppings, entendeu? Pode ser o pai, a mãe de vocês, um tio, vovó, tá? Alguém que fale um pouco sobre a época para você escrever um texto contando, com base no que essa pessoa te contou. E aí,
Se der para falar com pelo menos mais uma ou duas pessoas, que fale também um pouco dessa época. Aí, depois de entrevistar a pessoa, você faz uma pesquisa na internet, dados dessa época que a pessoa te falou. Você fala qual é a cidade, vai lá ver no IBGE, os dados que tinha, quanto era a população, a quantidade de habitantes da cidade, quem era o prefeito, quem era o governador, quem era o presidente nessa época, tá? Teve censo nesse ano, qual era o perfil da população, quais eram os principais problemas da época, desse lugar, quais os costumes, alguma coisa assim. Eu quero ter uma noção do período que a pessoa vai contar para vocês. Pode ter sido uma época de uma greve de ônibus do Natal, uma enchente, a enchente de 2009. É alguma coisa que a pessoa conte para vocês de um período e que você vá atrás de pesquisar mais dados para complementar o seu texto. Bom, no máximo uma lauda, coloque seu nome e sobrenome, envie para o e-mail galaxead.isabel@gmail.com. Esse último trabalho chegou no e-mail, chegou no zap da Nívia, chegou no meu zap. Botem nesse e-mail aí, por favor. Eu vou mandar isso aqui no grupo, tá? Tá tudo. No grupo do curso. No assunto do e-mail, você vai colocar atividade da aula 2, 18 de maio de 2020. Prazo para entrega é amanhã, 19 de maio de 2020, às 18 horas. Por gentileza, sejam disciplinados. Essa é uma característica que eu acho admirável e super importante na vida. A pessoa não consegue mandar um e-mail e mandar no prazo, eu começo a questionar o que mais ela não consegue fazer. Por gentileza, sejam disciplinados. Sigam o prazo e mandem para o e-mail. E aí, temos perguntas? Já são 21h53. Ismael está fazendo uma pergunta. Deixa eu só afastar aqui, Ismael. Como você organiza suas fontes? Tem algum cronograma para olhar os portais e enviar as pautas para a gente? Ismael, eu tenho a vantagem de já estar um bom tempo na estrada e de receber muita coisa. Eu estou em muitos grupos, então eu recebo muita coisa no privado e recebo também nos grupos. Aí o meu Instagram, eu sigo as fontes que são relevantes para mim. O Minha Cidade 180, que vocês conseguem também, ele tem os alertas, que às vezes eu só mando para vocês. Ó, chegou alerta de prefeito tal, alerta de cidade tal. Tem isso. Mas no meu pessoal também, às vezes eu tô no lazer, vocês veem que às vezes eu mando em horários aleatórios, é porque eu tô só olhando o Instagram e aparece lá para mim. Eu pego e faço print para mandar para vocês, mesmo às vezes sendo um domingo, um sábado, não importa o horário, mas eu vejo. Eu tenho sim os portais que eu sigo, eu favorito. Que no. Gente, faltou a palavra. Mas os portais que eu acesso, que são aqueles que eu mais uso como fonte, eu tenho eles favoritados aqui, tá? Então, faço isso. Mas eu tenho lista também. Me cobra para mandar para vocês. Eu mando de tempos em tempos e entra tanta gente nova que eu vou esquecendo de mandar de novo. Mas eu tenho lista de portais, de Facebook, de prefeituras, prefeitos, essas coisas para vocês seguirem. Mas eu recebo muita coisa. Às vezes eu nem consigo ter tempo para ir atrás. Eu encho vocês de pautas, mas é de muitos que muito eu recebo. Diego está perguntando se eu já recebi alguma informação que não era verídica e mesmo assim publicou. Pouco provável. Não lembro de que isso tenha acontecido. Só se foi lá no início. Hoje não. Hoje é tudo muito checado, muito. Às vezes nem a mesma coisa que é verdade não entra. Avalie uma que não seja. Diego, só se tivesse sido bem no começo. Hoje em dia, não. E esse começo já faz tanto tempo que eu não lembro. Tem mais perguntas? Oi, cadê que eu não estou vendo aqui? Comentar as complicações legais que o portal está sujeito caso não dê a fonte ou a fonte esteja errada. É,
Sim, Diego, eu sei que tem dois Diegos. Tem o Diego Souza e tem um outro Diego. Tá, sim, Sebastião. Tem a questão do direito autoral. Se o texto é como uma música, um filme que é de alguém que tem que ser registrado, se é daquele portal, eu tenho que dar o crédito dele, eu tenho que dar a fonte. Posso, inclusive, a gente pode estar, inclusive, sujeito a processo, quem não dá a fonte corretamente, tá? Porque é uma questão de direito autoral, de quem publicou, de quem teve todo o trabalho, escreveu, postou, e o outro só copia sem dar a fonte, sem dar o crédito. Tá? Tem implicações legais para quem faz isso. Deixa eu ampliar aqui minha caixinha para eu ver mais. Tem mais perguntas? Alguém tem alguma dúvida sobre o trabalho? Todo mundo entendeu, né? Vou mandar essa página aí no grupo. Ismael, deu para entender? Te respondi? Tô ficando rouca. Ok. Ah, valeu, Nívia. Obrigada pelo feedback. Pois tá. Inclusive, gente, não precisa ser uma coisa muito antiga. Pode ser um avô, uma avó de vocês contando alguma coisa sobre uma época mais antiga, mas pode ser alguma coisa mais recente também, alguma história marcante, empolgante, a última eleição na cidade, ou a primeira eleição da cidade, algo marcante que tenha acontecido. Pode ser o pai, a mãe, um irmão mais velho, alguém que conte alguma coisa de uma época que você não viveu, que você não tem muitos elementos para te situar nessa história. Como faz para acompanhar todos esses grupos sem perder o foco da notícia? Diego, nem sei. Eu fui selecionando com o tempo, na verdade, eu sei. Alguns grupos eu não abro, eu só limpo, porque eu já vi que aquele grupo não traz, mas eu fico no grupo porque às vezes eu quero mandar um link, quero acesso, então eu fico nesse grupo para mandar informação quando eu precisar. Mas eu já fui olhando com o tempo, tem grupo que eu abro religiosamente. Na hora que entra alguma coisa, papapá, eu estou lá acompanhando. Mas tem outros que eu já deixei de mão e só estou lá para mandar algum link quando eu quero acesso. E aí eu fui separando o joio do trigo. Gente, estamos encerrando, está acabando meu tempo. Boa noite, obrigada. Tá aí meu e-mail, vou mandar agora lá no grupo do curso essa página com a atividade, tem esse e-mail. Vocês podem, tiver alguma pergunta, alguma sugestão, algum assunto que vocês queiram ver, que eu fale mais de alguma coisa que vocês querem que eu explore mais na próxima aula, vocês podem falar por lá, tá bom? Obrigada. 22 horas. Boa noite, pessoal.